Olá, Jade. Seja bem-vinda. Olá, Marcela. Vamos lá, Marcela. Isso, nossa convidada já está aqui. Vou aceitar aqui a solicitação dela. Boa noite, Pati. Boa noite, Moisés. Um beijo grande. Um beijo grande toda a família. Aí, Moisés. Dili Decoração também, Olá. sejam bem-vindos. Olá, Marcela, boa noite. Oi, tudo bem? Tudo bem? Seja Como é que bem-vinda. está? Estamos, estou bem. Rafinha que está aqui acordado ainda, mas É. vamos lá. O papai está dando conta aqui do recado das duas crianças para Oh, que eu possa hoje participar dessa live aqui, que eu acho que vai ser muito legal. que Tava bom. comentando com o pessoal que é um tema que eu aprecio bastante, né? E eu acho que diz respeito a todos nós, né? Marcela, acho que vai ser uma noite muito rica. Sim, Queria desejar que boa bom. noite para todos que estão aqui, né? Um beijo grande na minha mãe que já está aqui prestigiando. Um beijo grande em Anselmo, que sempre prestigia nossas lives. Bom, gente, um beijo grande em todos vocês. E tenho certeza que essa noite será extremamente agradável, né? Nós vamos falar sobre um tema que é a gratidão, né? A gratidão, gente, tem vários estudos, né, que tem correlacionado a gratidão com a nossa saúde física e mental. Então, pesquisadores, eles descobriram que os indivíduos que relatam sentir e expressar, né, gratidão, eles têm um nível maior de emoções positivas, como felicidade, otimismo, né, e sensação de bem-estar, certo? Então, por outro lado, essas mesmas pessoas, elas têm um nível mais baixo de emoções negativas, né? Como a raiva, a angústia, a depressão e a vergonha. Então, ser grato está relacionado a um maior senso de propósito na vida. Então, é a maior capacidade que você tem de perdoar, né, as coisas que às vezes magoam gente, que acontecem nas nossas vidas, né? A gente também tem uma maior qualidade nos relacionamentos, porque a gente acaba apreciando o outro, né? Valorizando a presença do outro na nossa vida e até uma qualidade de sono melhor. Então, tem muitos estudos mostrando essas relações. Então, eu tenho certeza que todos vocês aqui realmente né, se beneficiariam, né, de colocar em prática, né, essa virtude, né, e aprender, né, como que a gente pode ser grato. Então, a gratidão ela pode se tornar um modo de vida, certo? E desenvolvendo o hábito simples de agradecer nossas bênçãos, podemos prosperar e florescer na vida, né? Então, tem uma frase que eu trouxe para vocês aqui hoje já para a gente começar, né, essa noite, com uma frase de Marci Shimoff. Então, quando vivemos em estado de gratidão e acreditamos na afeição do universo, tá, acabamos transformando a tudo e a todos, pois superamos o medo e nos desafiamos a nos abrir à vida com os olhos do amor, com os olhos do coração, né? Então, essa frase eu deixo aqui para vocês refletirem, né? E eu queria aproveitar aqui, né, pedir para a nossa convidada de hoje se apresentar, né? E pedir para ela responder para a gente, né? Que ela é psicóloga. Então, na psicologia, o que significa, Marcela, ser grato? Boa noite, gente. Boa noite, Laila. Obrigada pelo convite mais uma vez. Eu sou psicóloga, né, de formação e trabalho como professora de psicologia na Faculdade de São Luís de França. E esse tema é um tema que me toca bastante, porque mexe com as emoções, né, das pessoas, como você mesma falou. A pessoa que se sente grata, ela é mais feliz, ela é mais plena, né, ela é menos ansiosa também, é menos ansiosa. E então é o seguinte, gratidão é um sentimento de reconhecimento da ação do outro, de uma ação do outro. Digamos que você deseje algo, você queira algo, e uma pessoa faz para você esse algo. Ela lhe entrega algo, né, que você preza, que você valora. E quando você sente essa gratidão, você reconhece o trabalho dessa outra pessoa, a ação dessa outra pessoa. O que implica que o sentimento de gratidão que brota em você favorece as suas relações interpessoais, tá certo? É uma espécie de comunicação, ainda que no nível sutil e sentimental. Então,
gratidão ultrapassa qualquer expressão religiosa, o transcendental, né? Existe hoje na atualidade, está meio que na moda, assim, fazer gratidão ao universo, ou então hashtag gratidão, né? Tá muito atrelado, como se assim, ao dizer gratidão, independente de para quem seja, eu estou atraindo energias do universo, né, que venha me beneficiar. Independente desse poder transcendental que possa, né, ter esse sentimento, ele favorece, ele potencializa as relações interpessoais. Em seguida, né, porque você reconhece de fato um trabalho, né, de outra pessoa para com você, é um sentimento que também ele aparece, né, ele desperta e é como se, como é que eu posso falar? Você se conectasse com a riqueza que você tem todos os dias, certo? Isso, é você Na nossa valorizar a sociedade, simplicidade do cotidiano, né, Marcela? exato, perfeito. Tipo, não precisa ser uma coisa gigante, você não precisa ganhar na loteria para ser grato. Você pode ser grato todos os dias por acordar, por ver o sol nascer, por ter a oportunidade de comer pão com ovo, por exemplo, né? Por ter uma mãe, por ter um pai que cuida de você, por ter companheiros e familiares, ou colegas de trabalho, amigos, etc., por oportunidades que aparecem. Você pode ser grato cotidianamente, por tomar uma xícara de café, né? Ter 5 minutos para tomar uma xícara de café. Então, na atual sociedade capitalista, competitiva, que a gente deve sempre estar o tempo todo buscando ser o melhor, ser bem-sucedido. A gente acorda todos os dias como se estivesse em atraso ou se estivesse em falta, né? Eu não estou cumprindo todas as minhas tarefas, eu não tenho o carro, a casa, a viagem do fim de ano, então eu sempre estou em falta. Consegue me ouvir? Sim, Consegue, estamos né? ouvindo. Sua imagem está um pouquinho travada, mas sua voz está saindo bem. Tá, era isso que eu percebi que tá travado mesmo, tá travando. Então, você levanta todos os dias sempre achando que você está atrás, né? Você está atrás, você está perdendo algo, você não alcançou a perfeição. E que você sempre tem que fazer uma série de coisas para ser melhor, para ser alguém reconhecido, certo? Então você está o tempo todo sentindo falta. E quando você para agradecer e diz assim, eu sou grato por isso, pelas aquelas coisas que você tem. Não é o ápice do seu desejo ainda, mas você, quando você é grato, é como se assentasse. É dizer, opa, peraí, tudo bem, eu ainda não tenho o carro do ano, eu ainda não tenho aquela viagem que eu acho maravilhosa, eu ainda não alcancei tais resultados no trabalho, mas eu sou grato pelo lugar onde eu estou agora. E aí você se percebe que esse lugar já é fantástico, já é fenomenal. E que, por exemplo, onde você está deu muito trabalho, né? Deu muito trabalho para você conseguir, você teve a ajuda de muitas pessoas, de fato, né? Tem uma coisa muito interessante que é estudante que passa no vestibular, né? Quando o estudante passa no vestibular, ele fez, se eu passar, eu seria um vitorioso. Então, eu passei no vestibular, foi por mérito meu. Aí eu sempre falo com esse estudante, né? Quando ele aparece para conversar comigo, daí eu falo assim, foi você sozinho que passou? Fui eu que estudei sozinho. E os professores, né, do curso que você fez, ajudaram em alguma coisa? Claro, aquele professor era bom, mas aquele outro era ruim, fui eu por mérito próprio. Aí eu falei, é você que faz sua cama todo dia, depois que você levanta? É você que faz seu café da manhã, né, todo dia? É você que se acorda sozinho com o despertador? Tem alguém que bate na tua porta e faz você levantar? Provavelmente sua mãe, seu pai, a tua família estão ali favorecendo a sua aprovação. Então, por mais que muitas vezes pareça que a gente está sozinho, né? Ou não tem ajuda, a gente na verdade está sendo ajudado o tempo todo. E aí a gratidão ela serve para isso, para você dar valor ao patamar onde você está e para você valorizar as pessoas que estão ali colaborando com você o tempo todo e que você tem dificuldade de olhar. Mais ou menos isso. Isso, Marcela. Então, gente, teve uma pergunta também que eu achei bem interessante trazer aqui para a gente discutir essa noite. O que a falta de gratidão faz nas nossas vidas, né? Que consequências
podemos ter decorrente da falta de gratidão. Então, quanto mais a gente se envolve em preocupações, em medos, culpas e autocobranças, como a Marcela bem falou, mais a gente se distancia daquilo que é realmente importante, né? A gente acaba entrando naquele automatismo de fazer as coisas sem pensar, né? Sem prestar atenção no que está acontecendo no momento presente, e a gente acaba deixando se engolir, né, por essa busca de querer, de sempre realizar coisas grandes, extraordinárias, e a gente esquece de sentir a vida, né, na sua simplicidade do dia a dia, né? E esse esquecimento, ele pode se manifestar de outras formas. Muitas vezes ele também chega disfarçado de uma briga, sem sentido, as pessoas começam a discutir, a brigar, a ficar sem paciência, né? Uma irritação, a acontecer coisas, pequenas coisas na sua vida. Por exemplo, você está tomando uma xícara de café e derrama um café na sua roupa, você, né, isso acaba gerando um transtorno muito grande, né? Ou então um atraso, como você falou, o despertador, né? Quando na hora que tinha que tocar naquela hora e de repente, né, você acabou se atrasando e aquilo acaba com o restante do seu dia, né? Então, assim, a gente vai transformando nossa rotina em um círculo vicioso, se a gente não prestar, sendo dominado pelo mau humor, pelo cansaço e pelo desânimo. Então, isso que eu falei do automatismo, de fazer as coisas de forma automática, né, nós podemos até saber de cor, onde vai dar o caminho. Por exemplo, quando a gente vai para o trabalho ou vai para a escola, que fazemos para esses locais. E ele pode ser igual todos os dias. Mas quando a gente se coloca, né, à disposição de viver essa situação como se fosse algo inédito, inusitado, como se fosse a primeira vez, né, a mágica acontece. E aí, os pequenos prazeres começam a fazer realmente sentido, né? A nossa memória, ele acaba tentando sempre nos vincular, né, ao passado, né, e ao desejo do futuro, né? Então, precisamos ter a consciência, né? Preciso prestar atenção mesmo, focar essa atenção de que tudo está acontecendo agora no presente. Então, essa questão da atenção plena no momento presente, né? Quando a gente desenvolve, né, essa capacidade de estar presente no momento, né, aquele espaço que seja, a percepção das coisas, elas vão se expandir, né? Elas se ampliam. E as coisas acabam ganhando, os acontecimentos, né, a simplicidade do dia a dia acaba ganhando mais significado e também propósito, né? Então, por isso que é tão importante a gente cultivar, né, a gratidão. E aí eu queria saber de Marcela, de que forma, né, de que maneira, a gente pode cultivar a gratidão nas nossas vidas? A gratidão é um hábito, né? É um sentimento que vem associado a um hábito. Existe uma tendência geral, aí não é só com relação à gratidão, né? Qualquer coisa na vida, existe uma tendência das pessoas dizerem assim, eu só vou fazer algo se o sentimento brotar dentro de mim, se vier uma inspiração e lá de dentro, se eu sentir, né, que a coisa tem que acontecer, aí só depois é que eu faço, certo? Então, é como se existisse naturalmente um sentimento dentro de você, lá na raiz do seu coração, sabe-se lá aonde, né? E que você precisasse esperar ele se desenvolver, maturar, levar talvez décadas, para que você, de fato, pudesse fazer algo na sua vida, certo? E aí, isso acontece, tá certo? De repente brota algo dentro de você e você age, mas a maioria das vezes não é assim que acontece. Existe algo fora de você que promove esse sentimento, que estimula a existência desse sentimento para que depois você haja de alguma forma. Então, muitas vezes é um acontecimento fora de você que faz o sentimento brotar dentro de você. Então, esses acontecimentos externos, eles podem acontecer muitas vezes assim, eu vou me policiar, eu vou me disciplinar, vou fazer algo e depois o sentimento vai aparecer, tá certo? Então, a gratidão é um sentimento que pode surgir naturalmente dentro de você, né? Ou ele pode ser provocado. E esse sentimento passar a existir porque algo externo, né, trouxe. Esse algo externo pode ser muitas vezes o hábito que você desenvolve. Olha, eu não me sinto grata pelo trabalho que eu tenho, mas eu vou tratar bem as pessoas que trabalham comigo. E toda vez que eles me oferecerem algo, eu vou agradecer pelo algo que foi oferecido.
Então, eu não sou grata pelo trabalho, mas eu começo a ter atenção, né? Eu começo a respeitar algumas ações e ser atenciosa com relação a alguns colegas de trabalho. Quando você começa a mudar o hábito, né, de ser mais atencioso, ou mesmo, ó, muito obrigada pela caneta que você me emprestou, foi importante para eu corrigir minha prova, por exemplo, né, no caso eu, meu trabalho, né? Ou então, assim, alguém que vai ali, levanta, pega um café e pega o café para você também, porque você está ali do lado, você faz muito obrigado por esse café, realmente foi fundamental para mim. E aí você começa a observar, como você disse, ter uma atenção plena, conectada com o presente, e começa a perceber realmente que tem coisas acontecendo ao seu redor que venha te presenciar. E aí, quando você perceber que isso está acontecendo, agradece na mesma hora. E aí, vamos dizer que várias pessoas no meu trabalho, eu percebo que começam a agir, né, de pequenas formas para me beneficiar, e eu começo a dizer que sou grata por esses benefícios, né? De repente eu vou começar a desenvolver o sentimento de gratidão pelo ambiente de trabalho que antes eu não tinha. Então, você começa a desenvolver esse sentimento com pequenas ações, né? Quando você começa a ser atenciosa às coisas que são feitas para você, porque a todo momento tem alguém ajudando a gente, a todo momento, é só prestar atenção. Né? Isso, Óbvio que assim, acho que é como uma bola de neve, né, Marcela? Acaba contagiando, né? Isso. É um círculo Sim. que eu falo virtuoso, né? Você sendo grata, Sim. né? Isso vai beneficiar você, mas também os outros vão também se sentir bem e vão acabar também sendo contagiados por esse sentimento, né? Perfeito, até porque quando você doa algo, né, você renasce. Então, quando você agradece algo que alguém fez para você, essa pessoa vai se sentir muito bem. Porque ela, por exemplo, nossa, eu não fiz esforço nenhum, mas o seu não esforço me fez muito bem, então eu te agradeço por isso. Uma outra estratégia que eu ouvi recentemente de uma colega de trabalho, ela tem uma caixinha de gratidão dentro da casa dela, fica no quarto dela, e aí ela faz um esforço, e aí é um hábito mesmo, como eu estou dizendo, é um hábito que você desenvolve para que o sentimento venha brotar dentro de você. Então é algo externo, né? É uma coisa externa, você fazendo para que o sentimento se desenvolva. E aí ela tem essa caixinha, então todo dia, quando ela acorda, uma das primeiras coisas que ela faz de manhã cedinho é pegar um pedacinho de papel e dizer, sou grata por. E aí cada dia ela é grata por alguma coisa. E é um exercício. É um exercício para que ela lembre sempre das coisas boas que existem ao redor dela e para que o dia dela seja, por isso, positivo. Porque quando você começa o dia achando que não tem o que você precisa, você fica carregando aquele sentimento negativo de quem foi injustiçado, de que as outras pessoas são melhores do que eu, como é que aquela pessoa que não tem a competência que eu tenho ganha mais, né? Ou tem determinadas vantagens, ou tem uma família mais feliz, ou sei lá o quê. Acaba só focando nos aspectos negativos, né, Marcela? Isso, Me lembrou muito exatamente. a questão do diário da gratidão também, né, Marcela? É bem semelhante essa ideia, né? Verdade. Que você procura anotar, né? Tira alguns minutinhos do dia e começa a anotar Isso. e agradecer as experiências, né, positivas que você teve naquele dia. Então é bem semelhante. Perfeito. Gostei dessa ideia também. E aí essa minha colega, ela diz assim, tem aqueles momentos que bate a irritação e essa tristeza profunda, né? Porque às vezes, né, a gente tem essas ondas. Aí ela faz questão de abrir a caixinha dela para do tipo assim, eu tô mal, mas eu preciso lembrar. Eu preciso lembrar do que tem de bom. Então, se algo ruim acontece com ela, ela vai para a caixinha de gratidão para lembrar que tem coisa boa. E aí ela se sente melhor. Então, essas são algumas formas. O diário de gratidão que você traz é uma ideia muito bacana também. Para desenvolver o sentimento. Então, eu fiz aqui um resuminho, assim, só para, né, dar um norte aí para o pessoal que está assistindo a gente. Então, primeiro sugestão que eu tenho, que Marcela falou, é praticar a gratidão diariamente, né? Tentar ver o lado positivo da vida. Talvez, uma frase que eu achei bem interessante, talvez nem todo dia seja bom, mas sempre há algo bom todos os dias, né? Então, a gente procurar ver o copo meio cheio e não meio vazio, não é isso? Reconhecer que os eventos positivos e agradecer, né, por esses momentos, né? Manter um diário de gratidão, né, tirar um momentinho do dia para tentar anotar e reconhecer as coisas boas que aconteceram na sua vida. Procurar também estar junto de pessoas positivas, né, que o ajudem a apreciar o bem nas situações que acontecem no dia a dia e na vida em geral.
certo? Além de Uhum. procurar selecionar bem as conversas, né? As músicas que você vai ouvir, os livros, os programas que você vai assistir, Uhum. né? Evitar coisas muito pesadas, né? Muito densas, que só traz notícias ruins, né? Isso acaba procurar se cercar de positividade, né? Viciar o pensamento. Isso. Sim. Praticar a atenção plena, né? Que é prestar, focar, não ficar só pensando no passado, nem no futuro, não é isso? Nas dificuldades do futuro, e deixar de lado as coisas que Uhum. você não pode controlar, não é isso? E focar no aqui e no Sim. agora. Então, hoje, atualmente, estamos vivendo uma situação dessa, que é a pandemia do Covid, né? Sim. E, infelizmente, né, independe da nossa vontade, as coisas, né, os acontecimentos, mas a gente faz a nossa parte de se cuidar, mas a gente não pode controlar, né, a disseminação do vírus Uhum. de forma palpável, né? A gente pode tomar atitudes. Então, muitas vezes a gente fica aflito, né? Porque o vírus está aí e a gente fica com medo, né? Medo de pegar a doença, medo de morrer. Então, a gente tem que aprender a trabalhar essas situações, né? Porque está fora do nosso controle. Então, criar também mantras positivos, acho legal essa ideia, né, Sim. Marcela? Sim. Trazer frases que reforcem, né? Que você Sim. consegue, pode conseguir as coisas, né? Que tentar Uhum. olhar para os pensamentos negativos que surgem na sua cabeça e tentar substituir por coisas positivas, né? Anotar esses Uhum. mantras positivos e distribuir ao longo da sua casa, no seu quarto, na porta da É. geladeira e repetir diariamente. Isso Sim. também ajuda. Concentrar também na solução e não no problema em si, né? Acho que vale a Sim. pena. Foco na E solução. e uma coisa que eu acho muito interessante, que Marcela é, né, bastante experiente, que é praticar meditação, né? A Sim. meditação voltada à compaixão e à bondade. Então, eu acho que Uhum. isso ajuda bastante a gente cultivar, né, a gratidão na nossa vida. Então, Verdade. aproveitando então já que a meditação é algo bastante Sim. importante, né, para a gente poder trazer essa virtude e colocar realmente de fato em prática, né, assumir esse modo de vida baseado na gratidão. Então eu convido, eu Uhum. peço para que Marcela, né, agora traga, né, uma meditação aí voltada para esse tema para nos ajudar nesse sentido. Tá certo. Eu vou fazer o seguinte. Pra gente da psicologia, muitas vezes os problemas que acontecem na vida da gente é a gente mesmo que provoca, né? Então, os desafios quando aparecem, os desafios não são iguais para todo mundo. Por exemplo, o Covid afetou toda a humanidade, mas a forma como você encara esse desafio é muito particular, né? Esse desafio pode ser uma oportunidade de crescimento para alguns e uma oportunidade de afundar para outros, né? Então, depende muito do seu ponto de vista, da forma como você encara a tua vida. Eu tenho uma colega, né, que pratica reiki e tal, ela faz bem assim, Marcelo, o Covid na verdade é um convite. É um convite para que você se transforme, para que você volte-se para dentro, para que você se conheça. É um convite para a humanidade que passou por muito tempo de forma alienada, sem se conhecer, sem colaborar, sem ser solidário. Então, quando ela diz é um convite, existe uma outra perspectiva de entender esse problema mundial. Então, pensando nisso, a gente vai tentar focar, né, em algumas situações que muitas vezes apareceram na nossa vida, na nossa história de vida como problemática, e vai ali, né, vai experimentar, ver qual foi o aprendizado útil que você tirou dessa situação difícil. Porque, entendendo, né, que a dificuldade diz respeito ao ponto, a vida de cada indivíduo, se aquilo apareceu como obstáculo para você, se aquilo apareceu como desafio para você, você precisa superar para se desenvolver, tá certo? É como se assim, a sua vida não pode mais continuar do jeito que tá. Ou você supera isso, ou supera isso, já não tem mais jeito. Então, a gente vai tentar tirar aprendizados dessas situações que foram difíceis e talvez, por que não, olhar o desafio de uma forma muito positiva. E talvez agradecer pela dificuldade quando ela apareceu mesmo. Ser grato por essa oportunidade. Porque foi a dificuldade que trouxe você até onde você está, que fez de você quem você é.
tá certo? Essa é a Oportunidade ideia de geral. crescimento, né, Marcela? É, De exatamente. superação, né? De focar na solução e não no problema, né? Perfeito, exatamente. Então a gente vai sentar, né, confortavelmente, manter as pernas de uma forma que não cause dormência, né? Você pode se sentar no chão, no sofá, pode ser na tua cama, você pode deitar, né? Boa parte das meditações são praticadas deitadas, entendendo que quando a gente deita, a gente pode acabar dormindo, mas isso não é um problema. Então, mantenha a coluna reta, né, os ombros para trás e para baixo, repouse suas mãos sobre os seus joelhos ou sobre, né, os braços da cadeira. Procure respirar profundamente e aí inspire, né, o tanto quanto você pode e depois solte todo o ar dos seus pulmões. Procure fazer isso de forma lenta. Se a sua respiração estiver por alguma razão acelerada, comece a dar qualidade a essa inspiração e a essa exalação. Quando você faz isso, você sente imediatamente as suas costas relaxarem, os seus braços relaxarem, a sua pele, né? Relaxar completamente. E aí você vai vendo que, na verdade, existia uma tensão em você, né? Você estava tenso por alguma razão e agora vai começar a distensionar. Então, continua inspirando profundamente, exalando também profundamente. Imagina que o corpo inteiro respira. Imagina que até as células dos seus pés, o fio do seu cabelo respira. Preenche todo o seu corpo de ar e depois vai soltando esse ar até o esvaziamento completo. E aí perceba que ao fazer isso, a sua atenção vai se voltando cada vez mais para dentro. As coisas ao seu redor vão perdendo o sentido e você vai cada vez mais se aprofundando aí, né, nesse estado, nesse ser que é você. E aí observe, respirando ainda profundamente as suas pernas, os seus pés. Perceba como os seus pés estão dispostos, se eles estão no chão, se eles estão dobrados, se as pernas estão dobradas. Qual é a perna que está em cima, qual é a perna que está embaixo. Observa se você senta dessa forma sempre, ou se começou a sentar dessa forma recentemente. Será que você percebe o seu hábito de sentar? Ou ele é tão automático que você nunca parou para pensar nisso? Observe os seus braços, as suas mãos, como seus dedos estão, como seus braços estão postados. Observe também a preferência, né, em que você dispõe as suas mãos. Se conheça, aproveite essa oportunidade para se perceber e se conhecer um pouco mais. Leve a atenção para suas costas, para o seu pescoço. Leve a atenção para sua nuca, para o seu couro cabeludo. Observe a sua testa. Veja se a sua testa está lisa ou se existe alguma ruguinha de expressão. Tente alisar a sua testa. Tente soltar a pele da sua testa. Repouse as pálpebras, então não precisa pressionar demais seus olhos. Verifique as suas bochechas, como elas estão. Procure não pressionar os dentes, né, um no outro, uma arcada na outra arcada. Deixe seus dentes entreabertos e os seus lábios levemente encostados. Continua respirando suavemente agora. Talvez a respiração profunda tenha começado a dar lugar a uma respiração mais suave. Observe os seus batimentos cardíacos. Veja como seu coração se comporta. E observe que o seu estado emocional, ele já foi modificado.
por um pequeno exercício, né, de autoobservação e de respiração com qualidade. Então eu te convido a se imaginar, a se perceber como se você estivesse no cinema. Imagina você voltando a frequentar um cinema da cidade onde você está. Imagine que você está diante de uma tela grande. Você pode estar sentado ou simplesmente em pé diante dessa tela. Pode ser de um cinema que você conhece ou simplesmente de algo que você acabou de criar. E então, imagine que você vai se aproximar dessa tela. Essa tela, ela é ligada, né? Alguma coisa começa a aparecer ali. Ela não é mais uma tela em branco, você começa a ver imagens passeando por essa projeção. E você captado, né? Cativado por essas imagens, vai se aproximando delas. Se aproxima da tela, mais próximo que você puder. E quando você se sentir bem, tiver coragem, você vai atravessar essa tela. E aí passe para o outro lado. Perceba-se fazendo parte daquelas imagens que você viu projetada na tela. Observe agora do outro lado que você consegue ver histórias e vivenciar histórias. E aí comece a identificar que as pessoas das histórias, os cenários, as situações, você já viu em algum lugar. Observe que você talvez reconheça várias dessas pessoas. Vários desses lugares e dessas situações. Perceba que as imagens que apareciam na tela de cinema contam histórias da sua própria vida. Observe essas cenas. Do que você se lembra? Do que você vê? O que você vê? Quais são as histórias que aparecem para você nesse exato momento? Quais são as cenas que pairam diante de ti? Observa tranquilamente. Perceba que você tem todo o tempo do mundo nesse espaço, atrás da tela do cinema. E aí você vai perceber que uma imagem, uma cena, uma história vai chamar a tua atenção. É uma imagem que corresponde a uma etapa da tua vida, muito específica, que aconteceu em algum momento, e por mais que esteja distante, você lembra dela com muita vividez, você recorda com todo o sentimento, como se essa história, essa experiência acontecesse hoje ainda. Observe se você consegue visualizar alguém que te fez mal, de alguma forma. Observe talvez alguém que tenha zombado de você, praticado bullying na escola, alguém no trabalho que disputou o teu cargo e conseguiu, alguma situação de amizade que depois deixou de ser amizade, algum relacionamento mal resolvido e que você carrega mágoa de alguma forma até hoje. Algum conflito familiar que faça você lamentar fazer parte de um determinado círculo de pessoas. Recorde essa situação, observe ela acontecendo e visualize essa pessoa que desperta tantas emoções
em você, ainda hoje. Tente se lembrar do que é que essa pessoa fez, que situação foi essa, que você se viu inserido, inserida. Se puder, lembre dos mínimos detalhes, né? Lembre da sensação que você teve, lembre do que aconteceu, das palavras que foram ditas. Viva novamente nessa situação profundamente. Observe como você se sente, lembre como foi que você reagiu e como foi que você se viu retirada dessa situação. Se você não pôde sair, né, por vontade própria, como você foi retirada dessa situação. Feito isso, você vai se distanciar um pouco dessa cena, um pouco dessa experiência. Vai lembrar que essa experiência já não faz parte mais do seu presente. Você vai lembrar que lugar é esse que você ocupa hoje, quem é você nesse exato momento. E você vai lembrar como foi que, com o passar do tempo, essa situação foi resolvida. E aí, como que identificando, né, no futuro, olhando você como você é hoje, ou seja, você é o futuro dessa situação, comece a perceber e a observar que aquela situação levou você até onde você está hoje. O que foi que você aprendeu com essa situação? Como é que você vê, com que olhos você olha essa pessoa novamente? O que foi que essa pessoa te ajudou a desenvolver? Talvez tenha te ajudado a deixar de ser ingênuo, ingênua. Talvez tenha te ajudado a estabelecer melhores conexões com as outras pessoas, mais verdadeiras, mais íntimas, qualitativas, e você percebeu que, de fato, a forma como você se relacionava amistosamente com os outros já não era mais interessante. Comece a ver o nível de percepção que você desenvolveu depois de passar por essa experiência. Observe que essa experiência foi necessária para você chegar até onde você está. Veja, né, o patamar em que você se encontra de uma forma muito positiva, muito mais madura, muito mais experiente. Talvez você já até tenha ensinado alguém a lidar com uma situação parecida porque você já passou por ela. E se for possível, sinta gratidão por essa experiência. Sinta uma gratidão genuína. Perceba que o seu presente é mais importante do que o evento do seu passado e agradeça pela oportunidade de ser diferente, de ter se desenvolvido. Se for possível, mentalize a frase "eu agradeço, eu sou grata". Gratidão, fulano de tal, por essa experiência. Gratidão por esse desafio. Foi o desafio que você me apresentou, que me trouxe até onde eu estou. Gratidão pela oportunidade de livrar outras pessoas dos problemas que você me criou. Gratidão por não cair no mesmo problema, por já ter passado por ele. Sinta desenvolva um verdadeiro sentimento de gratidão por essa situação. E quem sabe, enxergue essa pessoa, esse indivíduo, como o principal agente de transformação da sua vida, da sua jornada pessoal, da sua jornada espiritual na Terra, nessa sua existência. Após fazer isso, tente se concentrar em outra cena, em outro cenário,
que aparece diante de você. Aos poucos vá novamente vendo a mescla de situações acontecendo ao mesmo tempo. E perceba uma pessoa, alguém específico, que pode ter te ajudado muito na vida. Seja aquela pessoa de ouro, quase um espírito divino, um anjo da guarda, que infelizmente não está mais entre nós. Veio a falecer, veio a desencarnar, o termo que você queira utilizar, e que talvez você não tenha tido tempo de ser grato ou grata a essa pessoa. Visualize essa pessoa na sua memória, nessa cena diante de você. Visualize o ensinamento que essa pessoa trouxe para você. Quais foram as grandes oportunidades que você vivenciou ao entrar em contato com ela? Pode ser da sua família, pode ser simplesmente uma pessoa desconhecida, talvez até um ator de cinema, de novela, que tenha feito você despertar, que tenha levado você a um outro patamar de desenvolvimento pessoal. Foca nessa pessoa, veja quais são as qualidades que ele te ajudou a desenvolver, que você, de certo modo, espelhou e por isso prosperou, construiu uma vida diferente. E aí, se você puder, mesmo essa pessoa não estando mais entre nós, seja grato pela possibilidade de ter conhecido essa pessoa, pela possibilidade dela ter se importado com você e ter proporcionado tantas coisas boas na sua existência. Seja genuinamente grato, se possível diga, eu sou grato pela sua existência, eu sou grata pela oportunidade, por essa experiência. Eu sou grato por essa pessoa inigualável que estava a todo momento comigo, me ajudando, me salvando dos meus problemas. E repita isso quantas vezes for necessário. Agradeça se dirigindo a essa pessoa. Eu sou grata a você. Gratidão por ter me ajudado nessa situação, nessa experiência. Diga com todas as palavras e sinta dentro de você, no seu peito, esse genuíno sentimento de gratidão. Quando você conseguir dizer com todas as palavras, com todo o seu sentimento, né? Retribuir a essa pessoa com esse sentimento tão positivo, eu vou pedir que você se concentre agora em alguma coisa que você fez que talvez não tenha sido lá muito boa, que talvez tenha magoado outras pessoas, ou se não magoou, deixou as pessoas desconcertadas. Talvez um erro no trabalho fez alguém ter que trabalhar mais. Talvez alguma coisa que você falou para a sua família e que depois veio a se arrepender, não foi lá tão muito simpático. Observe essa situação. Veja você novamente repetindo aquele lapso, aquele pequeno acontecimento, mas que talvez um sentimento de culpa muito grande ainda permaneça dentro de você por você ter feito isso. Tente recordar, junto a essas experiências, essas cenas que te aparecem, esse acontecimento. Esse acontecimento que ainda está vivo aí diante de ti. Se for possível, observe as pessoas que você de alguma forma desconcertou ou magoou, agradecendo a você pelo lapso que você cometeu. Essas pessoas de fato sendo gratas pela oportunidade que você ofereceu para que elas se desenvolvessem. Elas de fato sendo gratas pelo desafio que você produziu, que fez com que se aperfeiçoassem e pudessem ser melhor ainda do que já eram. Perceba essa pessoa de fato dizendo que é grata pela sua existência,
e pela oportunidade que você ofereceu. E aí, se for possível, observe a si mesmo como uma grande oportunidade de desenvolvimento das pessoas que existem ao seu redor. Mesmo que você a priori não visualize isso com muita clareza, encare você mesmo como um vetor, alguém que condensa uma energia que aparentemente pode ser ruim, mas que oportuniza que outras pessoas se desenvolvam. Então seja grata, mesmo pelos seus lapsos, mesmo pelos seus pequenos erros, entendendo que quando você também é grato e reconhece estes pequenos erros, você consegue modificar e agir de outra forma. Então agradeça pela oportunidade de perceber o patamar da evolução onde você está, desse seu desenvolvimento. Agradeça pelas reações que você tem. Agradeça pela consciência sobre essas mesmas reações. E agradeça pela oportunidade de perceber que você também pode se desenvolver. Você também pode melhorar, mesmo nessas situações em que você não teve o melhor comportamento, não disse a melhor palavra. Perceba se você consegue se ver como um agente que transborda gratidão. Um agente que consegue reconhecer as pessoas que passaram na tua vida, que te ajudaram com experiências boas e ruins, e que consegue ver a si mesmo como um ser propenso a melhorar a cada dia. Então deixa esse sentimento aí dentro do seu peito multiplicar, crescer, observando as situações que você já vivenciou, as cenas que te aparecem. Olhe para essas cenas e veja se o sentimento que você nutria por elas já mudou. Você é grata por essas experiências? Mantenha-se refletindo e, quem sabe, mentalmente agradecendo por mais experiências, por mais situações, por pequenas coisas, por grandes coisas, enquanto a gente fica em silêncio. Continue respirando com suavidade. Perceba o ritmo da sua respiração. Observe as cenas das suas experiências novamente. Finalize as suas gratidões aos poucos. Se faltou alguém ou alguma coisa, você ainda tem um tempo para agradecer. E então, aos poucos, você lembra que atrás de você tem uma tela de cinema e que do outro lado dessa tela existe uma cadeira ou um espaço onde você estava diante. Suavemente você dá as costas daquelas cenas que você estava vivenciando agora há pouco, vai se aproximar novamente da tela de cinema e vai passar para o outro lado.
Volte a ver essa tela de cinema como uma tela de cinema, as experiências da tua vida como imagens projetadas nessa tela. Comece a se afastar dessa tela, volte para a sua cadeira, ou para o espaço onde você começou, e veja suavemente essa tela desligar, as imagens desaparecerem, e ela voltar a ser um pedaço de lona branca, uma tela branca. Aos poucos, lembre que você está sentado, sentada na sua casa, com as pernas dobradas ou esticadas. Coloque os seus ombros para trás, alinhe as suas costas. Perceba o ritmo da sua respiração. Observe os seus batimentos cardíacos. E devagar vá relaxando seus dedos, relaxando seus braços. E por fim, quando se sentir pronta, abrindo os olhos. Então, foi fácil agradecer. Acho que foi uma Será que foi experiência possível? bem, acho que foi uma experiência curativa, na verdade, né? Que eu acho que a gente trabalhou muitas Sim. experiências, né? Passado, futuro e Uhum. presente, né, Marcela? Sim. Realmente foi muito interessante. E vocês, pessoal, o que é que vocês acharam da meditação? Conseguiram aí se conectar com essa experiência que a Marcela trouxe hoje como proposta para a meditação dessa noite? Vou esperar Será aqui. que foi fácil? É. Bom, Marcela, infelizmente nosso tempo já está acabando, né? E a Ah, gente entendi. vamos ter que nos despedir, mas a noite foi realmente muito como eu já imaginava, né? Esse tema foi maravilhoso. É isso mesmo, mãe. Ser grata pelos momentos desafiadores é o caminho para sentir gratidão, né? Ok. É isso mesmo. Então, pessoal, eu trouxe uma mensagem, né, para a gente concluir aqui Uhum. essa noite. Depois eu passo a palavra para a Marcela se despedir de vocês, né? E aí eu trouxe um trechinho de um poema de Cecília Meirelles, né? O nome do poema é A Arte de Ser Feliz, né? É um poema longo, então eu convido vocês depois tirarem um tempinho para ler, que vale a pena, né? Mas vou trazer só a conclusão do poema, certo, gente? Porque tem tudo a ver com gratidão, vocês vão ver. Mas quando falo dessas pequenas felicidades certas que estão diante de cada janela, uns dizem que essas coisas não existem, outros que só existem diante das minhas janelas, e outros, finalmente, que é preciso aprender a olhar para poder vê-las assim, né? Entender que nossa forma de olhar pode modificar como vivemos é um jeito, né, de prestar mais atenção aos detalhes, aos pequenos detalhes que estão ao nosso Uhum. redor, alterando nossa rotina sem precisar sair dela, né? Cecília Meirelles, ela acaba nesse poema descrevendo linha por linha a vista da sua janela, né, em vários momentos da sua vida, com já um momento que ela está diante de um jardim, outro, né, que ela está diante de uma observando crianças indo para a escola, outro observando uma cidade. Então, ela com esses pequenos detalhes, né, que estão diante da janela da vida dela e também diante da janela de cada um de nós, né, a gente precisa, na verdade, aprender a olhar para a gente poder ver dessa forma, né, com gratidão. Então, que a gente possa, né, dar uma pausa, né, na correria do dia a dia, certo? E perceber que diante de nossa janela, o mundo pode ser aquilo que a gente quiser. É só uma questão de aprender a ver e enxergar com novas lentes. Então, quando mudamos o nosso olhar e apuramos, né, para os pequenos detalhes que acontecem ao nosso redor, nós conseguimos sim perceber os sinais e vivenciar a felicidade em nossa vida. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar aqui para vocês. Agradecer a presença de todos. Deixar meu agradecimento especial também à Marcela,
tá? Que disponibilizou mais um dia esse horário para estar aqui com a gente. E aí eu passo a palavra para ela. Gratidão, Marcela, e a todos vocês que estiveram presentes aqui com a gente, né? E um beijo Gratidão pelo grande. convite. E vou passar aqui para Marcela para a gente poder se despedir, que a gente só tem mais 4 minutinhos. Eu não tenho muito a falar, né? Eu já acho que eu já expliquei algumas coisas, propus uma meditação em que a gente agradece, né? Como a Denise falou, pelos próprios desafios. Eu acho que essa sua poesia fecha com chave de ouro, né? Olhar as situações da vida com outros olhos, porque eu acredito que essa é a proposta, né? E é isso, é praticar. Isso mesmo, né? É perceber que diante da janela de cada um de nós, né, tem várias possibilidades, né? A gente tem que procurar olhar, né, com o olhar da gratidão, né? Uhum, Se abrir para as experiências da vida de uma forma positiva, né? De coração aberto, vamos perfeito, dizer assim, né? perfeito. E agradecer faz seu coração, faz as muralhas, né, em torno do seu coração derreterem. Isso mesmo, verdade, Marcela. Então, pessoal, um beijão grande para vocês e até a próxima semana. A próxima semana a gente vai ter um outro tema bastante interessante, tá bom? Então, espero que essa jornada tenha ajudado vocês, como tem me ajudado também. Eu acho que tem sido uma experiência bastante gratificante. Obrigada a Que todos bom. e uma boa noite. Muito obragada também. Tchau, Gratidão. tchau. Tchau.